Vem para cá, olha lá. Direitos dos advogados. Bom, nós sabemos que existe uma diferença técnica entre direitos e prerrogativas, né? Direito é aquilo que cabe a qualquer pessoa. Vejam que a Constituição Federal diz que a todos têm o direito de ir e vir. Sim, a qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem o direito de ir e vir, né? Agora, prerrogativa é um direito inerente a determinada profissão para o melhor desempenho dela. Então, se todos têm o direito de ir e vir, só advogados têm o direito, ou melhor, a prerrogativa, de visitar cliente preso sem procuração. Qualquer do povo não pode ir lá entrar no presídio. Qualquer advogado pode. Mostra a carteira e entra no presídio. Eu quero ver o preso tal. Na hora, vão deixar. Tá legal? Bom, claro que na prática não é assim, né? Mas para a nossa prova é o mundo edital, é como está na lei. E eu vou explicar isso melhor daqui a pouquinho. Bom, apesar de ter essa diferença técnica entre direitos e prerrogativas, o Estatuto botou como direito do advogado. Claro, mas prerrogativa não deixa de ser um direito, né? Aliás, a prerrogativa, como nós vimos, é um direito inerente àquela profissão. Muito bem. Então, esses direitos dos advogados, eles se concentram nos artigos 6º e 7º. Mas também isso não significa que somente aqui estejam esses direitos. Claro que não, gente. Os direitos do advogado perpassam por todo o Estatuto, perpassam também, em alguns pontos, até pelo Código de Ética. Tá legal? Muito bem, minha gente. Então, preste atenção. Vem para cá. O artigo 6º ele diz o seguinte: não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Claro, gente, olha só, são 3 os agentes indispensáveis para que haja a administração da justiça: advogados que postulam, juízes que julgam e membros do Ministério Público que fiscalizam a aplicação da lei. Dessa maneira, o que acontece? Não há hierarquia nenhuma entre esses 3 agentes indispensáveis para a administração da justiça. Correto? Bom, como é que caiu uma pergunta sobre isso? Muito fácil, por sinal. A pergunta era mais ou menos a seguinte: um jovem advogado foi fazer a primeira audiência da sua vida. Chegando à sala de audiências, ele percebe que a mesa do juiz é mais alta do que a mesa dos advogados. E pergunta o porquê. E o juiz responde: porque nós, juízes, somos hierarquicamente superiores a vocês, advogados. E aí, tá certo isso? Claro que não, né? Bom, então, a resposta foi dizendo que o juiz falou bobagem, porque não há hierarquia nem subordinação entre advogados, juízes e membros do Ministério Público. Beleza? Muito bem. Parágrafo único. As autoridades, os servidores públicos e os serventuários de justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho. Tá? Bom, minha gente, preste aqui atenção num detalhe. Venha aqui comigo. É um direito do advogado ser bem tratado pelas pessoas com as quais ele fosse relacionar na profissão. Mas também é um dever do advogado tratar bem essas pessoas. É uma via de mão dupla. Nós vamos estudar o Código de Ética aqui depois, né, nossa última aula, e aí eu vou mostrar a vocês que isso também é um dever do advogado, né? Aliás, é um dever de qualquer ser humano, né, gente? Tratar o outro de maneira, né, educada. Bom, artigo 7º. Aí sim a gente vai mergulhar nesse mundo dos direitos do advogado. E olha só, hein? Vai cair esse tema na sua prova. Maravilha? Vem para cá. São direitos do advogado. Inciso 1º. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Sim, o advogado pode advogar no Brasil todo. Só temos que nos atentar e combinar com aquilo que a gente aprende em tipos de inscrição, que nós vimos na aula passada. Eu, advogado, tenho minha OAB no Rio de Janeiro. Eu posso advogar no Brasil todo. Mas eu posso advogar ilimitadamente no Rio de Janeiro e limitadamente em qualquer outro estado. Mas eu posso. Agora, se eu passar a exercer a advocacia com habitualidade em outro estado, eu tenho que ter quantas causas? Mais de 5. Até 5 eu posso. 5 em cada estado eu posso. Não soma um estado com o outro, não. Só que se eu tiver 6 causas ou mais em outro estado, eu tenho que providenciar a inscrição
suplementar, inclusive pagando uma outra anuidade lá. Né? Lembrando que cada anuidade tem um valor diferente dependendo do estado. Tá bom? Mas que eu posso realmente, olha aqui, ó, advogar em todo o território nacional, eu posso. Beleza? Só temos que combinar isso com o artigo 10, parágrafo 2º do Estatuto. Beleza? Bom, depois, artigo 7º, inciso 2º. É direito do advogado a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Bom, gente, esse texto foi alterado em 2008 por essa lei aqui. Por quê? Porque, inclusive, quando veio a mudar, trouxe os parágrafos 6º e 7º, que eu vou mostrar para vocês. Olha, gente, antigamente, antes dessa mudança aqui, vinham acontecendo absurdos nos escritórios de advocacia. A polícia vinha cumprindo mandado de busca e apreensão, né? Isso ocorreu muito em São Paulo, lá no ano 2005 principalmente, né? A polícia vinha entrando, cumprindo mandado de busca e apreensão, com autorização do juiz, claro, mas pegava tudo o que bem quisesse. Buscava e apreendia o que bem quisesse. Agora não, gente. A polícia realmente pode ir lá com a autorização do juiz, mas tem que pegar o que tiver especificado no mandado de busca e apreensão. Por quê, gente? Porque ele deve ser específico e pormenorizado. Agora, para ter busca e apreensão em história do advogado, só se houver presença de indícios de autoria e materialidade de prática de crime por advogado. E essa diligência deve ser acompanhada de um representante da OAB. E a polícia não pode ficar mexendo em documentos de clientes, a não ser que esses clientes estejam sendo investigados pelo mesmo crime que o advogado cometeu e que deu causa a essa busca e apreensão, a essa inviolabilidade. Tudo isso que eu falei agora nós vamos ler nos parágrafos 6º e 7º. Então, como vocês puderam perceber, gente, a inviolabilidade do histórico do advogado ou do seu local de trabalho, né, a inviolabilidade não é absoluta. Ela é relativa. Por quê? Olha o que diz o parágrafo 6º. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado, a autoridade judiciária, cuidado que na prova eles podem botar a autoridade policial, que é o delegado. Não, o delegado não pode autorizar, é a autoridade judiciária, é o juiz. O juiz competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2º do caput desse artigo, em decisão motivada, tem que dizer o motivo, expedindo mandado de busca e apreensão que deve ser específico e pormenorizado e deve ser cumprido na presença de representante da OAB. Olha, o STF entende que se a OAB não mandar ninguém, a OAB foi comunicada e não mandar ninguém, pode ser feito mesmo sem representante da OAB. Essa, inclusive, foi a resposta quando caiu na banca do CESP. A banca FGV já pediu isso e pediu letra de lei. Então, para sua prova, tem que ser cumprido na presença de representante da OAB. Tá? Porque é jurisprudência. Se fosse uma ação direta de inconstitucionalidade, já julgada, né, ou fosse uma súmula, tudo bem. Mas não, gente. Para sua prova FGV, letra de lei. Tem que ser cumprido na presença de representante da OAB. Sendo, em qualquer hipótese, vedada, ou seja, proibida a utilização de documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contêm informações sobre clientes. Ou seja, pessoal, a lei protege documentos de clientes que não tenham nada a ver com essa novela, que não tenham nada a ver com essa história. Por quê? Porque o advogado guarda documentos de clientes e esses documentos são sigilosos. Senão, daqui a pouco, cliente nenhum vai querer deixar documento com o advogado. Agora, a polícia só pode buscar e apreender documentos de clientes nos casos do parágrafo 7º.
Olha aqui comigo, vem para cá, ó. Parágrafo 7º. A ressalva constante do parágrafo 6º desse artigo, ou seja, esse negócio que não pode mexer em documento de cliente, isso não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade. Ou seja, quando o cliente estiver sendo investigado formalmente, né, tiver aí um inquérito policial instaurado, né, pelo mesmo crime que o advogado cometeu e que deu causa a essa quebra, aí sim, gente, o advogado e cliente em conluio praticando o crime. Aí pode sim ter a busca e apreensão de documentos de cliente. Maravilha? Perfeito? É isso aí, pessoal. Então, a gente vai fechar esse bloco aqui no artigo 7º, inciso 2º, e já vamos iniciar o próximo bloco com o direito do advogado, que é um tema extenso, nós vamos ocupar aí mais alguns blocos, e de suma importância, como eu combinei com vocês, como eu comentei com vocês. Tá bom? Até o próximo bloco. Então vamos lá, pessoal. Continuando com o direito do advogado, agora artigo 7º, inciso 3º. Olha aí. São direitos do advogado comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Então, olha só, gente, preste atenção. Primeiro, é o direito aqui, é do advogado poder conversar, se comunicar com o seu cliente de forma pessoal e reservada, sem ninguém participando da conversa, sem ninguém ouvindo a conversa, só os dois, tá? Claro, dois advogados, estagiário, né? Ou seja, mas sem a polícia, sem juiz estar presente, tá? Sem promotor de justiça, sem ninguém. E o advogado pode se comunicar com seus clientes, ou seja, onde eles estiverem presos, mesmo sem procuração. Mesmo sem procuração. Quando esses se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, seja onde ele estiver preso, gente. No estabelecimento civil, que são os presídios comuns, ou no estabelecimento militar, onde ficam os presos militares. Lembrando que, ainda que considerados incomunicáveis. Ou seja, não existe incomunicabilidade de preso para advogado. Aliás, pessoal, deixa eu comentar uma coisa aqui com vocês. Não sei se eu já falei com vocês, mas eu também sou professor de processo penal, né? Não aqui desse curso para a OAB. Aliás, nós temos aqui o nosso curso de advocacia criminal no CERS, né? É curso de prática penal, tá? Não é curso para a segunda fase do exame de ordem, não, gente. É um curso para quem quiser advogar na área criminal. É a prática criminal, a prática penal, né? E eu faço parte desse grupo lá de professores. Bom, gente, então vejam aqui comigo, olha, então o artigo 21 do Código de Processo Penal, ele diz que é permitida a incomunicabilidade do preso por até 3 dias, se houver interesse para a investigação ou para a sociedade, né, ou por conveniência aí. Agora, olha só, o próprio artigo 21 diz que não alcança advogado. Então, nosso Código de Processo Penal, que é de 1941, né, ele diz, na letra de lei, que não existe incomunicabilidade para advogado. Muito bem, e é isso que é enfatizado aqui no Estatuto. Advogado pode se comunicar. Só que agora eu vou dar uma dica para vocês de uma pergunta que talvez possa cair em processo penal, né? Embora a professora Ana Cristina Mendonça vá falar isso com vocês. Aliás, a professora Ana Cristina Mendonça foi minha professora na faculdade. É isso aí, né? Há 19 anos atrás. Ela não gosta que eu fale isso, né? E cada vez mais linda ela, cada vez mais bonita. Eu sou apaixonado pela professora Ana Cristina Mendonça. Gente, para mim, é a melhor professora de processo penal do Brasil. De verdade, eu acho isso mesmo. Ela sabe tudo, tudo ela sabe. Gente, olha só aqui uma coisa. Preste atenção aqui numa coisa, então. O nosso Código de Processo Penal é de 1941. Só que a Constituição Federal, de 88, ela, no artigo 5º, diz que o preso tem direito a se comunicar com as pessoas a que ele indicar. E outra coisa,
o artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4º, também da Constituição Federal, diz que não haverá incomunicabilidade de preso, nem mesmo quando for decretado o estado de defesa. Ou seja, pessoal, se nem mesmo em uma situação de instabilidade institucional pode ter incomunicabilidade de preso, que dirá numa situação normal? Aí é que não pode mesmo. Aí é que não pode mesmo. Então, o entendimento atual do STF é no sentido de que esse artigo 21 do Código de Processo Penal, ele não foi recepcionado pela Constituição. Ele não foi recepcionado, ou seja, ele é inconstitucional, ou seja, ele está revogado. Posso dizer das três formas. O artigo 21, que traz a incomunicabilidade de preso, tá, para qualquer pessoa, por 3 dias. Ele não foi recepcionado pela Constituição, ou seja, ele é inconstitucional, ou seja, ele está revogado pela Constituição. Beleza? Se cair essa pergunta, gente, deve cair lá em processo penal. Tá legal? Aqui eu acho difícil cair isso, mas eu acabei explicando porque a nossa matéria ética é a matéria que mais se relaciona com os demais ramos do direito. Tá bom? Depois, inciso 4º. É direito do advogado ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade. E, nos demais casos, a comunicação expressa seccional da OAB. O que é isso, gente? Preste atenção. Esse parágrafo 4º, aliás, deve ser combinado, esse inciso 4º deve ser combinado com o parágrafo 3º, que diz o seguinte, gente: o advogado só pode ser preso em flagrante no exercício da profissão, por motivo ligado ao exercício da profissão, quando se trata de crime inafiançável. Porque quando o advogado estiver no exercício da sua profissão e praticar um crime que é afiançável, não haverá prisão em flagrante. Olha só, ele vai ser investigado no inquérito, pode ter uma ação penal, mas preso em flagrante ele não vai. Se o crime for afiançável e ele estiver no exercício da profissão. Então, olha aqui, ó, esse dispositivo aqui, o inciso 4º, então, combinando com o parágrafo 3º, quer dizer, é direito do advogado ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia em caso de crime inafiançável. Perceberam? Sob pena de nulidade daquele auto de prisão em flagrante. Gente, aquela prisão passa a ser ilegal e aí cabe relaxamento de prisão. Então, olha só, gente, duas situações. Eu botei até uma barrinha aqui. Imagina a seguinte situação, gente. O advogado, que ele vai visitar um cliente no presídio, está de terno, né? Mostra a carteira da OAB para entrar no presídio e leva drogas para o seu cliente e é preso. Tráfico de drogas no exercício da profissão. Ele vai ser preso em flagrante. O delegado, na hora de lavrar esse auto de prisão em flagrante, tem que ter um representante da OAB na hora, sob pena de nulidade daquele auto de prisão em flagrante. Tá? Agora, é claro, o STF entende que se o delegado chamar ninguém da OAB comparecer, o delegado tem que fazer. Até porque em 24 horas ele tem que dar nota de culpa, não é, para o preso, e aí se a OAB demorar 3 dias para ir lá, nossa, o delegado vai até responder por abuso de autoridade por não ter feito isso. Né? Então, embora tenha esse entendimento do STF, que se a OAB não mandar ninguém pode ser preso, mesmo sem representante, mais uma vez eu te falo, banca, FGV é muito letra de lei. É muito difícil eles perguntarem, de acordo com o atual posicionamento da jurisprudência, eles, olha só, até hoje não fez isso. Isso é um estilo da banca do CESP. A FGV está sendo muito letra de lei. Quando pede algum entendimento do STF, é súmula vinculante, né, ou uma súmula, ou então é ação direta de inconstitucionalidade. Eu só estou comentando isso com vocês para eu ficar com a consciência tranquila de que nós falamos, mas eu oriento a seguir a letra de lei. Então, olha lá. O advogado foi preso em flagrante traficando para o presídio visitando o cliente. Tem que ter um representante da OAB sob pena de nulidade desse auto de prisão em flagrante. Agora, outro exemplo, que é a segunda parte. O advogado chega em casa,
tira o terno, tirou o terno, não é mais advogado. E vai vender drogas na pracinha. Foi preso? Foi no exercício da profissão? Não. Não precisa o delegado ter um representante da OAB ali na hora para lavar o auto do flagrante. Não precisa. Mas o delegado tem que fazer o quê? Por saber que aquele preso é um advogado, vai comunicar à OAB. Olha, um advogado foi preso traficando. Um advogado foi preso roubando. Tá? Basta comunicar à OAB. Não precisa ter representante. Beleza? Muito bem. Vem para cá, vem comigo. Inciso 5º. É direito do advogado não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, se não em sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB e na sua falta em prisão domiciliar. Preste atenção, gente. Olha aqui uma coisa, vem comigo. Perceberam que tem uma ação direta de inconstitucionalidade ali também. E até está em vermelho o que foi considerado inconstitucional. Não é mesmo? Muito bem. Só que, vamos reler aqui para explicar melhor. O advogado, gente, tem o direito de não ser recolhido preso até, ou seja, antes, né, de ser transitado em julgado, se não, ou seja, a não ser que seja em uma sala de estado maior. O que é sala de estado maior, gente? São aquelas salas melhores do que prisão especial. São aquelas salas destinadas a oficiais militares, nos batalhões de polícia militar, nos quartéis generais. E essas instalações devem ter comodidades e instalações condignas. E a lei diz, queria ela que fosse essa sala, olha aqui, ó, reconhecida pela OAB. Só que isso foi considerado inconstitucional. Aquela mesma ação direta de inconstitucionalidade tratou de vários pontos aí do nosso estatuto. Foi a Associação dos Magistrados Brasileiros que propôs, e o STF entendeu que essa expressão não tem mais validade, ou seja, a sala onde o advogado vai ficar preso não tem que ser reconhecida pela OAB. Quem tem que reconhecer isso, gente, é o Poder Executivo, que fica responsável por essa fiscalização. Tá? E na sua falta, em prisão domiciliar, isso continua valendo. Se não tiver uma sala como essa, de estado maior, cabe prisão domiciliar. Na prática é assim? Não, né, gente? Até o advogado tem ficado em prisão especial. Aqui, na verdade, é só um recolhimento diferente dos presos comuns. Mas a lei queria que o advogado ficasse preso em uma sala melhor do que a prisão especial. Uma sala de estado maior. Tá? Para sua prova, é assim, letra de lei. Claro que isso aqui não tem mais validade. O problema, a pegadinha, gente, é que vocês têm que saber que isso não tem mais validade e eles podem perguntar isso de 3 maneiras. Olha só, podem perguntar isso de 3 maneiras. Primeira, marca correta. Marca correta. Ou então, marca correta de acordo com o Estatuto de Entendimento do STF. Ou então, marca a resposta correta de acordo com o Estatuto. Tanto faz. Não importa como eles perguntarem. Você tem que saber que isso não tem mais validade. A banca sabe disso. E já perguntaram de tudo quanto é jeito. Você tem que levar em consideração, porque isso é uma ação direta de inconstitucionalidade, transitada em julgado, o STF entendeu assim. Não é uma jurisprudência, não. É uma ação direta de inconstitucionalidade. Aí, vamos supor que na prova cai assim, ó. Marca a resposta correta. E eles copiam tudo isso. Inclusive, assim, reconhecidas pela OAB. Você vai marcar isso como correta? Não, gente, não está correta. Porque você sabe que isso aqui não tem mais validade. Tá bom? Muito bem. Continuando. É direito do advogado ingressar livremente. Ou seja, o advogado pode ingressar livremente naqueles locais onde ele precisa desempenhar sua profissão. Onde, gente? Nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Olha, na prática também não é assim, né, gente? Se você for já a algum tribunal, alguma câmara civil, alguma câmara criminal, você pode perceber que existe uma barreira, né, uma cerca ali de madeira ou de metal que separa a plateia dos desembargadores. Então, para a sua prova é letra de lei. O advogado pode passar do cancelo, vai lá, fala com o desembargador, né? Na sua prova o advogado pode circular por ali. Letra de lei. B.
É direito do advogado ingressar livremente nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente, independentemente da presença de seus titulares. Ah, se fosse bonito assim na prática, né, gente? Se você for visitar um cliente de madrugada num presídio, você não vai conseguir entrar, não. Eles têm lá horários de funcionamento, sábado, domingo, feriado, o horário é diferenciado ainda, mas só para ver bonito assim. Eu posso chegar às 3 horas da manhã, quero ver o cliente, aí tem que tirar o cliente lá da cela, da última cela, para a prova é letra de lei. Tá bom? C. Ingressar livremente em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público, onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. Olha que maravilha, gente. Letra de lei também, né? Letra de lei, tudo bonitinho assim. Autoexplicativo esse daqui. Depois, presta atenção nisso aqui, gente. Olha só. Tem muitas coisas que o advogado pode fazer, sem procuração. Inclusive, alguma nós já vimos. Visitar cliente preso, vamos verificar daqui a pouquinho, tirar cópia de processo, de inquérito policial, mesmo sem procuração, via de regra. Mas, para muitas coisas, o advogado tem que ter procuração. E mais do que isso, essa procuração tem que ter poderes especiais. Porque uma procuração, gente, ela pode ter poderes gerais, que são aqueles poderes básicos, para o advogado trabalhar desde a atribuição de uma causa até os recursos em última instância, mas há situações em que a lei vai exigir que na procuração tenha poderes especiais. Por exemplo, no artigo 105 do Código de Processo Civil, ele diz lá o seguinte: o advogado, a procuração com poderes gerais, autoriza o advogado a praticar todos os atos do processo, salvo porque tem que ter poderes especiais, para acordar, discordar, transigir, reconhecer o direito sobre fundação, receber citação inicial. No processo penal, gente, olha só aqui uma coisa. Ação penal privada. O querelado pode perdoar o querelante. Não é isso? Aliás, o querelante pode perdoar o querelado, né? O querelante, que é a vítima, é o ofendido, pode perdoar o querelado, o réu. O advogado do réu pode aceitar ou não o perdão em nome do seu cliente, mas tem que ter procuração com poderes especiais para fazer isso. E aqui, gente, olha a letra D. O advogado pode ingressar livremente em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente, ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. Cuidado que na prova eles botam poderes gerais para te confundir. E na hora, a gente até de forma despercebida, né, passa batido por isso. Então, tem que ter poderes especiais. Vocês têm que ter muita atenção ao fazerem a prova de ética, tá? Porque, de fato, ela exige aí muita atenção. Tá bom? Depois, inciso 7. Sétimo, é direito do advogado permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Certo? Beleza? Olha só, autoexplicativo. O detalhe que vocês devem se atentar, qual é? Ele pode ficar sentado ou em pé. Ou seja, ele não pode ser impedido de entrar num lugar, numa repartição pública, porque, por exemplo, não tem lugar para ele ficar sentado. Ah, não, as cadeiras estão cheias. Não tem problema, eu entro e fico em pé. Beleza? É um pequeno detalhezinho, mas que podem fazer pegadinha em relação a isso. Inciso 8º. É direito do advogado dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, ou observando-se a ordem de chegada. Tá? Então, olha só, gente, é o direito que o advogado tem de despachar com o juiz a qualquer momento, a qualquer hora.
Na prática também não é assim, né? Inclusive, uma vez perguntaram assim na prova: um juiz de determinada vara civil baixou uma portaria e colou na porta do cartório. Só despacho com advogado, segundas, quartas e sextas, de 11 a meio-dia. Na prática, a gente vê muito isso acontecendo, né? Na sua prova, não pode. O advogado pode despachar com o juiz a qualquer momento. Ele só tem que esperar se tiver um advogado na frente. Aí ele faz fila. Tá legal? Muito bem. E uma vez perguntaram o seguinte: um estagiário foi fazer isso com o juiz, foi despachar com o juiz. Ele pode? Ele não pode, gente. É um direito do advogado. Embora na prática também alguns estagiários despachem com o juiz para sua prova, não pode. Beleza? Muito bem. Depois, inciso 9, minha gente. Vejam que ele foi considerado todo inconstitucional. Na verdade, são duas ações diretas. É a 1127-8 e tem outra também, ó. É a 1105-7. Foram duas, tá? Então, podem anotar aí. Beleza? Mas, enfim, não vão perguntar se é sua prova, não. Mas olha só, gente, o que este inciso queria? O que o Estatuto queria alcançar com isso? Ele queria que tivesse 3 direitos para o advogado. O direito de o advogado sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo nas sessões de julgamento, após o voto do relator, em instância judicial ou administrativa, tanto faz, pelo prazo de 15 minutos, salvo se prazo maior for concedido. Então, marquei aqui para vocês 3 detalhes que fizeram com que todo este artigo fosse considerado inconstitucional. Primeiro, gente, que o STF entendeu que não é em qualquer recurso. Só naqueles em que haja previsão legal de sustentação oral. Olha só, nos embargos de declaração, não tem sustentação oral. Então já não é em qualquer recurso. Perceberam? Depois, a lei queria que fosse após o voto do relator. Gente, isso seria ótimo, sabia, para a justiça? Porque quando o relator do recurso ele dá o seu voto, o advogado já pode improvisar alguma coisa para depois fazer a sustentação oral. E quem sabe tentar convencer os outros que vão votar ainda, o revisor, o vogal, né? Só que aí o STF entendeu que isso é inconstitucional, porque uma vez iniciado o julgamento, não pode parar para o advogado fazer a sustentação oral. E o julgamento começa quando alguém vota, tá? Mais uma observação, gente, pelo amor de Deus. Preste atenção nisso aqui. O Código de Ética e Disciplina diz que no processo disciplinar da OAB, ainda é após o voto do relator. Então, qual é o cuidado que você vai ter em relação a isso, gente? Então, olha só. Qual é o cuidado que você vai ter em relação a isso? O cuidado que você precisa ter é o seguinte: se a pergunta for de acordo com o Código de Ética e Disciplina, a sustentação oral do advogado nos processos disciplinares da OAB, a sustentação oral ainda é após o voto do relator. Agora, se a pergunta for de acordo com o Estatuto, levando em consideração o entendimento do STF, a sustentação oral do advogado não é após, é antes. O STF entendeu que, uma vez iniciado o julgamento com o voto do relator, não se pode parar para o advogado fazer a sustentação oral. Então, seja se for em instância judicial ou administrativa, a sustentação oral do advogado tem que ser antes do voto do relator. A não ser que a pergunta seja de acordo com o novo Código de Ética, especificamente em relação aos processos disciplinares da OAB, que ainda continua sendo após o voto do relator. Ok?
Bom, depois, inciso 10. É direito do advogado. Ah, opa, e olha só. E tem essa outra aqui, hein? Pelo prazo de 15 minutos ou mais, isso também foi considerado inconstitucional, porque pode ser menos também. Vejam vocês que nas turmas recursais, o prazo da sustentação oral, de acordo com os regimentos internos dos tribunais, a maioria deles, não falo de todos, mas, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, estabeleceu que é de 5 minutos. Outras leis podem trazer prazos menores também de sustentação oral. Então, a STF falou, não, peraí, pode ser que tenha prazo menor também. Por isso, também foi considerado inconstitucional. Então, mais uma vez, se na prova eles colocarem, marque a resposta correta e copiarem isso tudo, não marque não, gente, porque isso está errado. Agora, cuidado com pegadinhas, que às vezes eles falam, marque a incorreta, marque a incorreta. E na letra A eles botam alguma coisa desse tipo. Aí você já marca logo a letra A, porque você sabe que isso aqui não tem mais validade. Então, esta será a incorreta neste caso. Beleza? Muito bem. Depois. Inciso 10. É direito do advogado usar da palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar a acusação ou censura que lhe forem feitas. Então, é o direito que o advogado tem de interromper um julgamento pela ordem, excelência, para poder explicar algum equívoco que pode até influenciar no julgamento. Quer ver? Imaginem se eu, por exemplo, eu fiz a minha sustentação oral antes do voto do relator, e agora o relator, junto com os outros embargadores, estão debatendo lá o caso. Né? Dizendo que o crime ocorreu em 2012, o crime ocorreu em 2012, 2012 e 2012. Pela ordem, excelência, o crime ocorreu em 2002 e não em 2012, como Vossa Excelência estão dizendo. É por isso que eu estou pedindo o reconhecimento da prescrição, porque é diferença de 10 anos. E isso pode influenciar no julgamento, o pedido que eu fiz. E eles equivocadamente estão achando que o crime ocorreu em 2012, não se atentaram, pode ser uma falha, acontece. Né? Ou então, quando houver censura contra o advogado. Uma vez caiu essa pergunta na prova. Um desembargador, durante seu voto, falou que o advogado era um chincaneiro, era um procrastinador de processos. Pela ordem, excelência, olha, Vossa Excelência, me trate com educação, por favor. Eu tratei Vossa Excelência com toda educação e exijo igual respeito por exigência do Estatuto. Olha aí que bonito, ó, né? Tá vendo? Então, é o direito de eu poder interromper para me defender ou para evitar que o julgamento vá para um lado errado. Por equívoco, por falha, por falta de percepção de algum detalhe como esse que eu falei para vocês. Tá bom? Muito bem. Inciso 11. Agora, olha só. O inciso 10 dá essa possibilidade ao advogado interromper, né, fazer uma intervenção sumária. Mas se for realmente alguma coisa, gente, que precisa ser esclarecida, que vai influenciar no julgamento. Ou para não levar desaforo para casa, né, digamos assim. Agora, se for uma coisa que eu não preciso reclamar na hora, eu posso reclamar depois, no final da audiência, de forma verbal, ou quem sabe depois fazer uma petição, reclamar por escrito, perante qualquer juiz ou tribunal ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Né? Uma vez perguntaram assim na prova, o advogado foi fazer uma reclamação no balcão do cartório de alguma irregularidade que estava acontecendo. E ele reclamou de forma verbal. Quando ele reclamou de forma verbal, o escrivão do cartório reduziu isso a termo, fez por escrito e mandou para a corregedoria aquela reclamação do advogado. Aí a pergunta era, o advogado poderia ter reclamado de forma verbal mesmo? Ou só por escrito? Tanto faz. Claro que quando eu reclamo de forma verbal, isso vai ficar consignado no papel. Ou o juiz vai botar na sentada, ou então alguém vai reduzir isso a termo, ou seja, passar por escrito. Ok? Muito bem. Depois, 12. É direito do advogado falar sentado ou em pé,
em juízo tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do poder legislativo. O que é isso? Antigamente, né, tinha uma forma de tratamento, quando o juiz, né, a autoridade judiciária entrava no recinto, todos se levantavam em homenagem à autoridade, né? É, não é obrigatório o advogado fazer isso, né? Muitas vezes o juiz, enfim, entre uma audiência e outra, ele vai lá fazer um lanchinho, volta, e aí o advogado entra, porque foi feito o pregão, né? O serventuário chamou as partes já, os advogados, e o advogado senta. Aí quando o juiz chega, enfim, eu particularmente até me levanto, em respeito à autoridade, né? Mas tem juiz que fala, não precisa se levantar não, tal, mas enfim, eu faço porque eu gosto, pessoal. Mas eu, inclusive, né, boa tarde, excelência. Estou para falar com a excelência, dar uma boa tarde a ele. Ou então, no meio da audiência, a audiência já começou. Eu quero fazer um pedido, eu não preciso me levantar. Excelência, gostaria de fazer um pedido, gostaria de requerer a liberdade provisória do meu cliente, ou então a revogação da prisão preventiva. Eu posso falar sentado também. Sentado ou em pé, tanto faz. Tá? Bom, o inciso 13 e o 14 falam de acesso a processos e a inquéritos e outros procedimentos investigatórios. Mas aí eu vou falar com vocês no próximo e último bloco dessa aula.